Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos novamente, né? Hoje temos um convidado especial, né? Temos o Eduardo Escola, que já está aqui com a gente, ele já dá o oi ali. E o Luiz Henrique, que é nosso aluno, vai fazer a condução, ele vai primeiro fazer uma apresentação ali do Eduardo Escola. A dinâmica hoje, a ideia é que vocês perguntem para eles coisas sobre jornalismo, sobre fake news. Então, Eduardo, fica à vontade, faz aí a mediação e a gente vai conversando. Bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia, Eduardo. Então, só para explicar um pouquinho da dinâmica, hoje a gente vai fazer mesmo como se fosse uma roda de conversa, né? Vou fazer umas perguntas aí para o Eduardo sobre fake news. Então, o nosso tema hoje é fake news. E nós vamos dividir o programa em 3 temas. Então, ao longo do programa, a gente vai abordando esses 3 temas aí, né? O Eduardo, então, nosso convidado, ele é repórter hoje da RIC, né? Ele já passou por outras emissoras também e vai nos ajudar aí um pouquinho para falar sobre fake news, como é a fake news na profissão dele, né? Os desafios que a gente encontra aí por conta da fake news. Então, muito bom dia, Eduardo, muito obrigado pela disponibilidade. Se você quiser fazer uma apresentação inicial aí para os alunos. Oi, pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Falar desse tema é fundamental, acho que na nossa profissão, porque talvez esse seja o principal dos anos do jornalismo. O Felipe, que vive o dia a dia também, sabe disso, e a gente mais vive para desmentir do que para contar nossas histórias ultimamente. É a pessoa que para a gente na rua contando um outro lado que só ela acredita, são pessoas na internet, pessoas que têm alguma credibilidade, divulgam coisas na internet que a gente tem que pensar e repensar antes de consumir para valer. Então, vamos nessa, que vocês precisarem, eu estou aqui para colaborar. Beleza. Então, o pessoal, os alunos aí da escola do Colégio Eusébio, quem quiser fazer perguntas para o Eduardo Escola, pode mandar no chat ou, de preferência, puder mandar, se puder abrir o áudio, né, puder fazer a pergunta também, seria muito bom. Então, o primeiro tema que a gente vai abordar é fake news na profissão, certo? Então, eu queria saber, Eduardo, o que você encontra no dia a dia, como que você lida com a fake news dentro da sua profissão, dentro do jornalismo? Luiz, então, eu acho que o jornalismo nesses últimos anos, até mesmo com a internet, a ação de várias mídias, vários aplicativos, fez com que o jornalismo fosse mais acessível para as pessoas, mas ao mesmo tempo algumas pessoas estão usando dessa carapuça de jornalista para tentar divulgar informações que para elas são verdadeiras, inclusive durante a pandemia. Eu acho que a pandemia, por ser um problema de saúde pública, ela dá para a gente inúmeras possibilidades de contar histórias. Mas aí abre também o precedente para aquelas pessoas que contam as histórias dela, né? O chá milagroso, o remédio milagroso. Temos também um presidente que faz tudo aquilo que não deveria ser feito diante de uma pandemia. E aí dificulta ainda mais o nosso trabalho. Ontem mesmo eu tive uma experiência, eu fazendo um ao vivo sobre o decreto de Curitiba. Durante o ao vivo, não importa qual microfone você esteja segurando, todo mundo é taxado de jornalista marrom, todo mundo é taxado de jornalista que está mentindo. Se existe um decreto, a culpa é do jornalismo, a culpa não é da população, a culpa não é do poder público. Nem falo em culpa, né? Porque eu acho que a pandemia é de todos nós. Então, a gente tem que dividir essa responsabilidade da pandemia, mas a gente também tem que entender onde buscar informação. Na minha casa, eu sofro bastante com isso. Pessoas que acreditam naqueles grupos de WhatsApp, no que o presidente fala, na cloroquina, no tratamento precoce, coisas que, assim, eu falo a exaustão no meu trabalho, falando com especialistas, com médicos, e mesmo assim, a gente parece que está dando um murro em ponta de faca, porque as coisas parece que não andam assim. Quem não quer acreditar, não vai acreditar. E para essas pessoas, eu acho que vai ser muito mais difícil. Talvez a geração de vocês que estão saindo da universidade vão saber
muito mais do que nós que estamos no dia a dia, como tentar convencê-los, porque é muito complicado você trabalhar com quem não quer acreditar na verdade, no fato, no especialista e acredita, sei lá, em uma única fonte de informação. Certo. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, né, tá aberto para as perguntas aí sobre fake news aí para o Eduardo. Acho que dá para dar uma opção, né, Luiz? Talvez quem quer fazer pergunta indicar no chat, né? Colocar o eu, alguma coisa. Pode indicar no chat, pode mandar a pergunta pelo chat também, caso esteja com problema de áudio. A Laira quer fazer uma pergunta. Pode abrir o áudio, Laira. Tá bom. O que precisa para ser um jornalista? A Laira, né? Oi, Laira, tudo bem? Eu acho Sim. que a gente... o jornalismo, para muitas pessoas, é vocação. Acho que a gente entende a nossa vocação muito cedo, assim. Eu vou falar por mim, tá? Eu, desde pequeno, sempre fui muito comunicativo, sempre fui muito curioso, sempre quis trabalhar em televisão. E isso eu falo desde pequeno mesmo, desde os 8, 9 anos. E aí até a minha história engraçada do jornalismo, uma vez eu contei numa faculdade, a professora lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, quando eu morava lá, falou assim, não conta essa história mais, isso daí você vai fazer com que as pessoas deixem de ser jornalista. Eu peguei e falei para ela, jamais, de maneira alguma, porque foi exatamente isso que me fez entender que eu não queria trabalhar em televisão para ser famoso. Eu queria trabalhar em televisão para fazer jornalismo, para fazer jornal. Desde criança eu brincava de jornal na sala da minha casa, falava para o espelho, meus presentes preferidos eram microfones, câmera, eu fingia que tinha estúdio na minha casa. Aí um dia, assistindo uma entrevista do Sérgio Malandro na televisão, ele pegou e do nada falou que ele tinha feito faculdade de jornalismo e rádio e TV para se tornar apresentador de televisão. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí, a partir desse momento, eu fui buscar informações do que era o rádio e TV, que ele tinha falado, que eu não conhecia na época, e jornalismo, a faculdade de comunicação social. Aí eu fui pesquisando, vi que rádio e TV não era muito minha praia, que era mais a questão da produção e tal, e foquei no jornalismo. Portanto, desde os 12 anos eu tinha certeza que era o jornalismo, e aí eu entendo isso como vocação, como era o que eu tinha que fazer. Mas quem às vezes entrou meio perdido na faculdade se descobre na universidade, como vários colegas meus se descobriram. E aí eu te digo, o que precisa para ser jornalista? Você precisa ser uma pessoa responsável, uma pessoa curiosa. Você de fato precisa ser uma pessoa que não tem medo de perguntar, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam naquela assim, meu Deus, a minha pergunta é muito boba numa coletiva de imprensa. Se você não sabe, às vezes muitas outras pessoas não sabem também. Então é fundamental que você tenha esse instinto curioso, esse instinto de responsabilidade, porque a gente não pode fugir da nossa responsabilidade de ser ético, de ser responsável, de buscar todos os lados da informação. Claro que a gente vai trabalhar em veículo X, Y, que defende uma ou outra visão, mas ao mesmo tempo, como jornalista, a gente tem a obrigação de mostrar todos os lados. E você precisa saber que jornalismo não é glamour. Jornalismo é uma profissão como qualquer outra, que tem horário, responsabilidades, não existe sábado, domingo, feriado, a gente não trabalha onde a gente quer, a gente trabalha onde nos mandam. Então, basicamente, acho que é isso, Laira. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. Nada. Beleza. Eduardo, tem uma pergunta aqui no chat, do Gabriel Loureiro. Ele pergunta qual a sua atitude quando você descobre uma notícia falsa passada por um colega de trabalho. Olha, colega que eu não conheço, eu tento ser o que eu sou com as pessoas que eu não conheço. Assim, eu falo, olha, que isso aí às vezes não está tão certo. Tento buscar a informação de uma maneira mais rápida. Tem um monte de site checador hoje, né, dos portais de notícia. Busco em portais de notícia, fonte oficial. Tento mostrar a informação correta para essa pessoa. Eu tento combater a desinformação com informação. Normalmente é assim. E não só com colega, assim. Na redação, às vezes vem um colega e fala alguma coisa. Vocês viram isso? Quando a gente tem mais intimidade, a maneira de abordar é diferente, né? Às vezes é com um pouco mais com ímpeto um pouco maior. Mas quando a gente não conhece, eu acho que a gente combate a desinformação com informação. É a melhor maneira. Não tem outra maneira, na verdade, na minha concepção, de você tentar mostrar para aquela pessoa que ela está
acreditando em algo errado. Não digo que ela esteja errada, porque às vezes a pessoa cai no ponto do vigário mesmo, mas eu acho que é esse o caminho. Beleza. A professora Olinda tem uma pergunta aqui também. Pode fazer, professora. Bom dia, tudo bem? Na verdade, não é uma pergunta. Na verdade, é assim, eu sou paulista e já, né, na minha idade, em São Paulo, a faculdade de comunicação, onde era muito famosa, não sei se continua sendo, porque eu já saí de lá há alguns anos, era Gasper Libero. Quando falava de Gasper Libero, os jornalistas eram muito requisitados, famosos, né? Quis estudar lá, E só para agregar. Não sei se continua sendo ainda, mas todo mundo queria fazer na época, né, de ensino médio, todo mundo que pensava em ser jornalismo, não pensava na USP, não pensava, né, universidade pública, pensava na Gasper Libero, porque lá era muito famosa. Só para agregar, tá? E eu acho, professora, que é isso mesmo, porque quando eu fui procurar as primeiras pós de telejornalismo, só tinha a Casper Libero na época. Hoje acho que eles têm uma muito forte ainda, mas eles tinham muita ligação da Casper sair empregado na TV Gazeta. Então, para quem queria trabalhar com televisão, acho que era um meio caminho andado, era TV Gazeta e MTV. Quem saía da Casper ia para esses dois lugares. Então, eu acho que foi muito forte, acho que continua forte lá em São Paulo. Também vou ser sincero que eu nunca mais procurei em questão da faculdade, da graduação, mas eu entendo essa sua colocação também, porque naquela época foi assim. Inclusive aqui no Paraná, quando eu queria televisão, na época não existia a UP, e tinham duas faculdades, que era a Tuiuti e a PUC, que tinham os melhores laboratórios, tinham os melhores professores, e eu fui nessa também. Eu escolhi a faculdade que focava na televisão, e deu certo, por enquanto. Tá certo. Nós temos aqui, Eduardo, uma pergunta da Daniele. Ela gostaria de saber aqui de você como lidar com a falta de conhecimento do próximo quando o mesmo propaga fake news sem saber que está propagando de fato. Tem muita gente que só acredita no que quer, não no que é verdadeiro, e nem sequer procura se informar. Como que você consegue trabalhar com isso, lidar com isso? Luiz, eu vou abrir o chat aqui porque cortou. Como lidar com a falta de conhecimento do próximo quando o mesmo propaga fake news sem saber que está de fato propaganda? Tem muita gente. Entendi. Oi, Daniele. Com informação. Eu vou voltar a repetir, parece que é redundante aqui a gente ficar falando nisso, mas aí a nossa função é tentar mostrar o outro lado. A gente pode não convencer aquela pessoa. Aí a minha sensação é de frustração. Se eu não consigo convencer e mostrar para a pessoa que aquilo que ela estava propagando era mentirosa, aí eu fico frustrado. Frustrado mesmo, porque aí a pessoa coloca em xeque não a informação que eu estou passando, mas a confiança que ela tem em mim, principalmente quando é conhecido, né? Na minha casa eu tive exemplo de Covid, agora da Covid, de falar, ninguém acreditava. Mas aí quando a Covid chegou na minha família, aí todo mundo mudou a vertente. Eu falei, você precisa sentir para saber. É muito complicado quando a pessoa ela precisa sentir a febre na pele para poder acreditar em qualquer coisa. Então, a frustração quando eu não consigo mostrar o lado correto é grande. Mas quando eu consigo trazer para o meu rebanho essa ovelhinha aí, eu fico muito feliz. Eu sinto que assim, dever cumprido, informação correta, informação de credibilidade, que de fato fez com que uma pessoa mudasse. Assim, a gente converteu essa pessoa para notícia verdadeira e deixou a notícia falsa lá atrás. Ela vai cair em outras notícias falsas ao longo da vida, mas aí talvez antes dela acreditar nessa notícia, ela vai fazer o básico, que é buscar a informação correta. Ok. Nós temos uma pergunta também aqui do professor Adriano, ele vai fazer a pergunta para você. O professor pode fazer. Bom dia, meu caro Eduardo, tudo bem contigo? Estou feliz em conversar com você aqui agora. Eduardo, há algum tempo, até eu conversei ontem com os meus alunos em sala de aula, a gente assistiu um vídeo, estava conversando sobre fake news, e há algum tempo
A jornalista Leda Nagli, né, ela, que, enfim, já trabalhou em veículos de comunicação aí de renome no Brasil, estava na bancada do jornal Hoje durante anos, né, então programas na TVE Brasil, que tem uma certa bagagem, né? Ela postou, no caso, nas redes sociais dela, que o ex-presidente Lula e o STF estavam tramando um plano, né, para assassinar o presidente Bolsonaro. Segundo ela foi induzida por uma postagem do novo, acho que era o diretor-geral da Polícia Federal, que era um perfil fake, e depois, enfim, desapareceu das redes sociais, segundo ela, foram informados que era um perfil fake. Esse caso ele repercutiu mal pra caramba, né? Então ele viralizou essa situação. E depois disso tudo acontecer, de fazer essa denúncia, digamos assim, que não foi denúncia nenhuma, que é algo seríssimo, ela apenas lançou uma notinha se retratando lá dessa situação. Minha pergunta para você, Eduardo, nesse caso, como que fica, então, a questão ética desse profissional? E mais, quais são as consequências para esse caso? Como é que isso acaba sendo, não necessariamente repercutiu, pegou mal, mas criminalmente, civilmente, há alguma responsabilização? Eu sei que nós temos agora há pouco tempo, ano passado, se não falar a memória, o Brasil tem uma lei das fake news. Como que está isso? Como é que funciona essa questão da responsabilização do profissional? Professor, eu vou dizer para você que eu nunca vi ninguém ser responsabilizado, assim, ó, no meu meio, tá? Na nossa bolha curitibana, eu nunca vi ninguém ser responsabilizado por fake news. Eu vou contar até uma história que a gente teve agora no decreto da bandeira vermelha. A gente buscou informação com quem teoricamente estava sendo usado como fonte de informação. Usaram um post, uma frase do blog do Reinaldo Bessa, que é um colunista, um jornalista aqui da capital, com informações detalhando o decreto da bandeira vermelha em Curitiba. Tinha algo de verdade? Tinha. Mas a maior parte do texto era mentirosa. A gente apurou com fonte oficial e ninguém queria falar, porque ia ser um barulho um pouco grande aqui na capital, né? Ninguém queria falar, o que a gente fez? A última saída foi ligar para o Bessa. Aí o Bessa não atendia o telefone, ligamos para o Leonardo, que é filho dele, que é jornalista também. Leonardo, essa notícia é do teu pai mesmo, tal? Leonardo, não. E muitos jornalistas aqui, muitos sites de Curitiba divulgaram a informação como sendo do Bessa. Aí, assim, não era uma informação com uma gravidade absurda, mas era mentira, boa parte dela. Já tivemos outras histórias do próprio presidente da República replicando fake news à torto e direito. Existem representações, existem pedidos de providência, mas na prática eu nunca vi ninguém ser punido. Deixar, igual um médico que tem um erro grotesco, eu nunca vi um jornalista deixar de ser jornalista por causa disso, né? O que a gente vê é que algumas emissoras, alguns veículos, eles cortam dos quadros esse profissional. A Leda Nagli, esse exemplo que o senhor usou, é um exemplo que eu às vezes uso também quando eu falo com jornalistas, porque o próprio filho dela, o ator lá, o marido da Sabrina Sato, ele fez um vídeo, fez uma postagem ao lado da mãe, não sei se eu posso usar essa palavra, mas condenando o que ela estava falando, condenando o que ela estava replicando. E ela, naquele tempo, acho que ele mostra a notícia verdadeira, mãe, mas isso é mentira. E ela, não. Aí entra um outro ponto de vista da fake news, é que ela queria acreditar naquela notícia. Ela pode ser contra o Lula, a favor do Bolsonaro, aí vira o que a pandemia virou. Ela acaba se tornando, as fake news acabaram
naquele balde da política, do politizado, não é nem politizado, né? Mas acabou se tornando uma discussão muito mais política do que é verdade ou mentira. Quem acredita no presidente Bolsonaro vai acreditar no que o presidente Bolsonaro e os correligionários dele dizem. Quem acredita no Lula vai acreditar no Lula, no Temer, no Fernando Henrique, e assim sucessivamente. Nós vimos essa polarização muito forte na eleição americana também, com bate e rebate de informação. Eu acho que a única saída, professor, é que uma primeira grande punição aconteça para que as pessoas comecem a ter um pouco mais de temor com a fake news. Enquanto isso não acontecer, como tantas leis nesse Brasil, como tantas regras, como tantas resoluções, vão acabar se perdendo, né? A lei de trânsito tem punição, mas as pessoas continuam bebendo e batendo o carro no trânsito porque a punição ali na frente, a impunidade é tão maior, ganha tanto mais destaque do que a punição em si, que as pessoas elas repetem, e aí a gente acaba dentro de uma pandemia da fake news, né? Que isso parece que não tem controle, e enquanto não tem controle, a gente vai viver essa doença. Legal, para quem entrou depois, então, só retomando, nós estamos aqui com o Eduardo Scola, ele é jornalista, repórter da RIC, já passou por outras emissoras também, pela Rede Massa, e está passando um pouquinho aí do conhecimento dele para nós. A Alana tem uma pergunta, e eu queria emendar junto com a pergunta dela, a questão das redes sociais. Ela pergunta se você já passou notícia falsa sem querer. E eu queria saber de você, juntamente com isso, o quanto que a rede social potencializa essas fake news e como que você combate isso, né? Pensando nas redes sociais mesmo, combatendo com um jornalismo sério. De ninguém. Então, quando eu estou entrando numa área aqui que eu estou vendo que o sinal está oscilando, tá? Até a gente parou um pouquinho para conseguir responder. Se cair, aí eu tento retomar logo à frente ali. A rede social é uma terra sem lei. Na rede social você é rebatido, você é agredido, você é ofendido. Quando vem com ofensa, eu fujo, eu nem respondo. Essa pessoa que usa de argumentos ofensivos, ela não merece nem saber o que é verdade ou mentira, na minha opinião. Eu não vou discutir com uma pessoa dessa. Quando a pessoa me manda uma notícia falsa, eu rebato com uma notícia verdadeira. Se eu não tenho a resposta naquele momento, eu tento procurar, tento pesquisar, usar meu faro jornalístico para... Deu uma travada no meio e no final, Eduardo. Se você puder repetir, quando você falou ali que a notícia falsa, quando vem com ataque, você nem responde, e quando é o contrário, você tenta responder com a verdadeira. Ali travou. O pessoal está ligando para ele, vamos esperar uns 2, 3 minutinhos, a gente já avalia se a gente precisa retomar ou não. Só fazendo, então, um balanço do que a gente abordou até agora, né? O Eduardo falou bastante de como ele rebate essas fake news que chegam até ele, né? Ele estava respondendo agora na última pergunta que acabou cortando ali sobre as redes sociais, sobre como ele trata a fake news que vem através das redes sociais, né? E também falou bastante de como é a vida do jornalista hoje, de como está sendo combater as fake news na pandemia, né? Então está um momento aí onde tem tipo de informação falsa, tanto nas redes sociais como até mesmo em alguns veículos, né? Como ele até estava mencionando ali sobre a bandeira vermelha aqui em Curitiba. Então ele fez um balanço aí bem bacana sobre como é ser jornalista nesse momento de pandemia, e também como ele combate essa fake news, como a fake news se apresenta para ele dentro da profissão, né? Então, a gente tem mais alguns temas bacanas para falar com ele. Acredito que logo ele retorna, que a Júlia já está entrando em contato com ele para a gente conseguir voltar para a nossa entrevista, certo? Então tem alguns pontos bem legais aqui que a gente pode abordar sobre casos importantes que a gente, né, quem tiver pergunta aí para fazer posteriormente, a hora que ele voltar, sobre o combate à fake news, também sobre
casos emblemáticos aí que vocês se lembrem, né, sobre as fake news aí que quiserem perguntar para o Eduardo, podem fazer essas perguntas também, né? Mas acho que mais uns 5 minutinhos ele já está de volta. Enquanto o Eduardo não volta, Armato, dava para a gente falar um pouquinho de como funciona na rádio também, como que a fake news se apresenta na rádio, né? Você que está presente no dia a dia. Não, legal, deixa eu responder, e até enquanto ele não volta, daí até se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente vai articulando. Eu queria aproveitar nesse gancho que você falou, eu fiquei curioso naquela fala do professor Adriano, eu não quis deixar o nosso entrevistado falar, mas eu gostei muito da pergunta do professor Adriano. Eu acho que tem uma coisa que a gente vive, é que nem sempre jornalista faz jornalismo. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Então, o professor Adriano pegou um caso ali de alguém que no passado fez um jornalismo clássico e tudo mais, teve um histórico nisso, a gente tem outros casos assim, e quando essas pessoas entram na internet, elas não entenderam direito como a internet funciona, e acabam sendo mais panfletárias de uma causa do que efetivamente dando informação. E para mim, o caso que o professor Adriano citou é muito relacionado a isso, né? É alguém que lá no passado fez jornalismo nos meios clássicos, mas hoje faz outra coisa, né? Ela é muito mais panfletária de uma causa. Acho que a fala do Eduardo foi muito boa, né? Ela divulga aquilo que ela acredita que é verdade, não que é verdade em si, e aí a gente acaba misturando as coisas, né? Eu acho que esse é um ponto importante que me chamou bastante a atenção. A gente tem outros nomes por aí que acontecem coisas parecidas, né? Ou gente que diz que está dando informação quando na verdade está dando opinião, né? Eu acho que o caso que você citou tem um pouco disso também, né? Então você pensar, é uma jornalista que trabalhou no passado, ela está dando informação, ela está dando curiosidade, está dando opinião, na verdade, né? Deixa eu responder o Marcos aqui, deixa eu explicar. Eu me apresentei no primeiro dia, não sei se o Marcos estava aqui ou não. Eu trabalho na Universidade Positivo, então eu sou professor na graduação na Universidade Positivo e coordeno 2 pós-graduações na Universidade Positivo, em mídias digitais, assessoria e gestão de comunicação. E na Rádio Band News eu sou supervisor de jornalismo. Então eu trabalho nas 2 áreas. Um período do dia eu estou na universidade, um período do dia eu estou na rádio. Então, se vocês ouvirem a Band News em algum momento, principalmente do período da tarde, vocês vão me ouvir. Então, são as 2 coisas que eu faço no momento. Professor Adriano, eu não sei se eu respondi ali, eu vi que o professor Adriano tinha ligado a câmera, se quiser falar, pode falar. Não, tranquilo, é isso mesmo. Porque é um caso que ficou bem, assim, pareceu muito nesse último tempo, né? Ó, o Eduardo voltou ali. Eduardo voltou, que bom. Vamos lá, vamos tentar o sinal com o Eduardo. Oi, gente, parei no meio do caminho aqui. Roubei um Wi-Fi no meio da estrada, porque não tem sinal de internet aqui de jeito nenhum. Não, tá tranquilo, Eduardo. Eduardo, a última resposta, acho que a gente conseguiu pegar bem ela, conseguimos captar lá sobre as redes sociais, né? E a Laira tinha uma pergunta ou 2 perguntas para você. Não sei se ela ainda está aqui presente na sala. Eu estou. Pode fazer a tua pergunta, então, Laira. Tá. Em qual emissora você está atuando nesse momento, Eduardo? Laira, hoje eu sou repórter especial, editor e apresentador na RIC Record TV, que é afiliada da Record aqui no Paraná. E hoje estou de férias, meu primeiro dia de férias. E qual foi a maior dificuldade que você já encontrou na sua profissão? A dificuldade a gente encontra várias no dia a dia, e não são poucas, né? Desde passar dias e horas, como que eu digo, sem dormir, sem ter rotina, tal. Mas dificuldade mesmo, eu sou aquela pessoa que esquece os problemas com muita facilidade. Então, eu não gosto muito de ficar remoendo essas coisas do passado. Eu acho que isso bloqueia nossa energia, bloqueia muita coisa. Então, eu acho que a maior dificuldade é a fake news. Hoje é o que eu vivo hoje, é ter que lidar com isso. Pode parecer, ele está falando isso só porque é o tema desse encontro, mas não. Trabalhar com fake news é muito difícil. A Júlia Chagas fez uma pergunta no chat aqui. Ela perguntou o que você tem a dizer sobre o novo serial killer de Curitiba. Confesso que eu não vi nada sobre ainda. Que ele matou 2 estudantes e um professor. Os 3 eram homossexuais e morreram da mesma forma. Se você tiver alguma coisa para falar sobre isso.
Então, assim, eu não acompanho muito o noticiário político no meu dia a dia como jornalista, mas eu leio. Então é isso mesmo, a Polícia Civil divulgou várias fotos, várias imagens deste homem, que ele é o suposto assassino de um estudante de medicina e um enfermeiro curitibanos, e também um rapaz de Santa Catarina. Também acho que existe a suspeita, eu não sei se eu estou enganado ou não, de outros crimes na ficha desse rapaz. A polícia divulgou, ele está sendo procurado, e a Delegacia de Homicídios de Curitiba já o trata como serial killer, né? Já diz que ele tem traços de serial killer. Então, o que eu tenho acompanhado é o que os colegas, os veículos têm mostrado, os colegas da própria emissora que eu trabalho. E a expectativa é que ele seja preso, né? Encontrado, possivelmente ele já está foragido, possivelmente não, né? Ele está foragido, ele está sendo procurado, então a expectativa é que ele apareça aí, alguém encontre esse homem a qualquer momento. Beleza. Eduardo, continuando no tema aí das fake news, eu queria saber aqui de você qual o caso, ou quais os casos mais emblemáticos aí que você presenciou dentro da profissão de fake news, tanto aqui no Brasil quanto até de fora do país, assim, casos que você se lembra assim que foram emblemáticos e que podem até que tiveram muita repercussão. Um dos primeiros casos que não sei se ainda é falado dele na faculdade, na universidade, mas eu estudei ele a fundo quando eu estava na universidade. O primeiro grande caso de fake news foi a Escola Base, São Paulo, na década de 1980, 90, né? E esse, para mim, toda vez que eu posso estar diante de uma fake news, eu me lembro dele, mas eu me lembro dele pelo que se tornou a vida dos proprietários, não por outra coisa. Mas caso grave de fake news é aquele que você coloca em risco não uma pessoa, mas uma nação inteira. Então, sem politizar essa nossa discussão, eu acho que toda e qualquer notícia falsa propagada por um servidor público, por um homem público, essa é a mais grave. Não importa se ele seja A, B ou C. Qualquer tipo de notícia colocada de maneira mentirosa por essas pessoas, ela ganha uma proporção tão grande. Trump fez isso, Bolsonaro faz isso, o próprio governo do PT fez isso em algumas situações. Então, a gente vive isso como um ciclo vicioso e, pelo jeito, o brasileiro não aprende e os políticos, sejam eles nacionais e internacionais, também usam dessa arma para confundir e criar o caos. Eu acho que isso é muito grave. E isso não coloca só o Eduardo, o Luiz, o Felipe em xeque, mas outras pessoas também. Nesse caso, países inteiros. Bacana. Nós temos uma pergunta aqui bem legal da Daniele Nunes. Ela pergunta como separar a notícia da opinião, né? E se você acha que o jornalismo, ela diz que o jornalismo neutro, se ele ainda funciona ou existe sempre uma parcela de opinião no jornalismo. Olha, quando eu apresento, a gente pelo menos tanto na Rede Massa foi assim, na RIC é assim, na RPC não era assim, na RPC a gente tinha que manter um pouco mais de classe, mas ainda assim eu opinava lá em Ponta Grossa quando eu apresentava o jornal lá. Mas aqui a gente é instigado a ter opinião, não é você dizer se está certo ou errado, mas se você tem uma opinião que possa acrescentar algo, você deve fazer isso. Isso, orientação de chefia. Mas em algumas situações, eu juro para vocês que eu me sinto muito desafiado em não falar alguma coisa. Quando você vê uma decisão contraditória, fazem isso, mas falam aquilo. Então, Daniela, eu te digo que esse é um exercício de resiliência, palavra da moda também, para quem é jornalista e gosta de expressar. Eu tentava opinar mais nas redes sociais, mas até isso eu estou deixando de lado porque a sua opinião às vezes é tratada como
bala de prata para alguém aí. Então eu vou deixar quieto a minha opinião nas minhas redes sociais, que eu tive uma mudança de chavinha nas minhas redes sociais, que é tentar... Eu sou jornalista, mas eu não preciso fazer das minhas redes sociais um outro canal de informação. Lá eu uso para falar da minha vida. Na profissão, se minha chefia fala opine, eu busco opinar da maneira mais coerente possível. Legal. O Luiz Eduardo faz uma pergunta aqui. O que fazer quando a gente não encontra a resposta das fake news? Quando a gente recebe uma fake news, a gente procura no Google, procura em algum lugar e não encontra. Como que a gente faz para encontrar a verdade dentro dessa fake news aí, descobrir a verdade? Olha, eu acho muito difícil a gente não encontrar uma resposta, até porque os portais de notícia, o G1, o Estadão, a Folha, eles têm os confirmadores, não confirmadores, né, mas eles têm uma equipe de checagem muito grande. Então, eu vou ser sincero para vocês que eu nunca encontrei uma fake news que eu procurei e que eu não tivesse encontrado, mas a maneira é pesquisar, né? Sei lá, se a fake news tem relação com um órgão, com uma pessoa, tenta buscar a rede social dessa pessoa, tentar buscar informação no órgão, passar a mão no bom e velho telefone, que a vida não é só WhatsApp, a vida não é... isso é bom para falar para os jornalistas, inclusive. É uma discussão que eu tenho muito grande na TV, que é a gente está muito refém de WhatsApp. Se a pessoa não me respondeu no WhatsApp, a gente não tem informação. Não, passa a mãozona no telefone, liga para sua fonte, você precisa ter todos os meios para conversar com essa pessoa. Se ela não te respondeu em mensagem, liga. E é a mesma coisa se você tem uma dúvida em relação a isso ou aquilo, né? Certo. Esse é a melhor maneira de combater a fake news, então. É ir atrás das fontes, é procurar nos veículos. É que assim, eu estou delegando uma função do jornalista, né? Eu sei que eu estou delegando uma função do jornalista, né, na hora que eu respondo isso. Mas se você não encontrou buscando informação onde se deve ter informação, eu acho que é a única saída. Beleza. Alguém mais tem pergunta aqui no chat? Se quiser fazer mais uma pergunta para o Eduardo, a gente já está se encaminhando aí para o final da entrevista com ele. Eu tenho 3 minutos de Wi-Fi aqui onde eu paguei. Tem uma pergunta clássica ali, que não sei se você viu, Luiz, é uma boa, já que estamos no finalzinho, que perguntaram se você não fosse jornalista, o que você seria? A Alana perguntou ali. Ô, Alana, essa daí é a pergunta de $1 milhão, mas... eu acho que eu cairia na vertente da cozinha, viu? Eu adoro cozinhar, então talvez eu poderia estar trabalhando atrás do fogão, talvez, não sei. A minha família toda é do comércio, poderia trabalhar no comércio também, nunca se sabe. Beleza, então muito obrigado, Eduardo, pela sua disponibilidade, pela participação. Estamos atrapalhando aí a sua viagem. Não, eu de última hora, gente, acabei. Eu acho que foi uma conversa bem bacana, surgiu bastante perguntas aí. Muito obrigado aí por ter essa disponibilidade, né, com o pessoal aqui do Colégio Eusébio da Mota. Acho que foi bastante enriquecedor essa conversa aí sobre fake news. É um assunto que está muito em voga no momento. Então, muito obrigado pela tua participação. Gente, eu que agradeço. Desculpa aí os modos, mas tentei otimizar todos os tempos, fazer tudo dentro dos protocolos. Obrigado, viu, pelo convite. Contem comigo quando precisarem. Um abraço para o pessoal do colégio e também para o pessoal da UP. Felipe, obrigado também aí, viu? Eu também queria agradecer, Eduardo, muito obrigado pela participação, por ter topado, acho que foi bem legal, né? Conseguiu vencer ali o problema técnico no meio também, obrigado pela força ali para conseguir. Acontece na televisão, hein? Exatamente isso, eu ia falar isso, assim, às vezes quando a gente entra no ar, no rádio, na TV, essas coisas acontecem e a gente fica que nem louco também para conseguir colocar no ar, então a gente teve uma prova de fogo com isso. Muito obrigado, Eduardo, queria agradecer também todo o pessoal que fez pergunta, acho que esse é o legal, né, quando a gente vê a galera perguntando, teve perguntas muito boas, muita participação no chat, em áudio aqui, acho que foi bem legal também. Professor Adriano, professor Márcio, professor Olinda, obrigado também pela parceria mais uma vez. O pessoal está falando aqui, Eduardo, antes de fechar, o pessoal está falando assim, ó, o Marcos falou aqui, ó, opa, acabou de subir aqui, ó, na hora de uma reportagem que você tiver no ar, mande um salve para o Eusébio, mandar um salve para o colégio, o pessoal está pedindo, Eduardo. Eu tô de férias até dia 16 de julho. Me lembrem nas minhas redes sociais que vai que, né? Nunca se sabe. Vai que a gente transforma alguma pauta lá no Colégio Eusébio.
e vocês Beleza, eu vou aparecem. ligar. Legal, bacana. Muito obrigado, Eduardo. Acho que vai cair a conexão do Eduardo daqui a pouco ali, então muito obrigado. Acho que a professora Olinda quer falar também. Quer falar, professora Olinda? Eu vi que ligou a câmera. Eu queria agradecer, né, Felipe, e por essa oportunidade, né, o Eduardo por estar participando, e as nossas crianças estão aí. Eu falo crianças, mas eles não gostam. Os nossos estudantes estão aí, curiosos. É uma oportunidade tanto. Essa interação devia ter mais nas escolas públicas, né, que são momentos preciosos para esclarecer essas dúvidas. E sentir, nossa, que legal, tivemos uma reportagem, falamos com o Eduardo, né? Porque senão fica uma coisa assim, muito na vitrine, né? Sem ter acesso. E essa troca, essa interação é muito bom. Muito obrigada mesmo. E, por favor, atenda os nossos alunos, dê um alô para o Eusébio. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado, viu? Um ótimo dia para todos vocês. Pessoal, bom dia a todos. Até a semana que vem. Semana que vem voltamos às 8h45. Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Obrigadão. Tchau. Felipe, dá um tchau também, né, Luiz? Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, meus queridos. Até mais. Tchau.